Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma devocional e eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia junto comigo na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos estar fazendo a leitura dos dois primeiros versículos. Abra aí e vamos juntos fazer essa leitura. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, né, na minha versão aqui, que é a Almeida Revista e Corrigida, né, a ARC. Ela diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Não ia ler o 3 não, mas vamos ler o 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então vamos fazer essa leitura em uma outra versão. Eu quero usar agora uma outra versão aqui. Essa versão, ela é do João Ferreira de Almeida também, mas é a João Ferreira de Almeida revista e atualizada. A minha é revista e corrigida. Nós vamos ver agora essa mesma passagem na versão revista e atualizada. Diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Queridos, vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Tua direção para a ministração dessa palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito fale aos nossos corações e que haja compreensão e entendimento, ó Deus, do nosso papel, das nossas responsabilidades, ó Deus, como igreja, como servos, que possamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Eu oro, meu Deus, pelo Teu povo que está aqui junto comigo nesse momento, meditando na Tua palavra, e que o Senhor venha nos encher da presença do Senhor no nosso lar, na nossa vida, na vida dos meus irmãos, da Tua igreja, Senhor. Abençoe o Teu povo, todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo nesse momento a Tua palavra, que ela venha, Senhor, trazer edificação para as nossas vidas. Que ela venha nos abençoar, ó Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar vidas. E nós queremos nos deleitar na Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito traga direção, discernimento, entendimento e sabedoria para, Senhor, ouvirmos a Tua voz através da meditação da Tua palavra e colocarmos em prática, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Perdoa os nossos pecados, abençoe e fique conosco, Senhor. É a oração que te fazemos. No nome doce e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém. Meus amados irmãos, olha só, nós temos aqui um texto, né? Muito interessante. E ele fala aqui em questão da oração, né? Pelos homens, pelos líderes e pelos governantes. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com você nesse momento. Porque nesses versículos aqui, Paulo ele usa 4 dos 7 termos do Novo Testamento para a oração. Ele vai usar aqui 4 desses textos, né? Desses termos, perdão, para a oração. Ele vai falar sobre deprecação, né? Ele diz que a gente deve fazer, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, né? Ele usa esse termo. Deprecações enfatiza, meus amados, súplica em favor de necessidade pessoal. Quando se fala ou falamos em deprecações, nós estamos falando sobre isso, né? Súplica em favor,
da necessidade pessoal, né? Então a gente tem que fazer essas deprecações, né? Orar pelos homens, pelos governos, pelos homens que estão em eminência, em nosso favor, a necessidade que temos de termos bons governantes, de termos bons líderes, né? Então a gente precisa estar fazendo esse tipo de oração deprecatória, né? Pelos líderes, né? Pelos governantes, a gente orar pelos governantes, mas em nosso favor, sabendo das nossas reais necessidades. Nós dependemos de ter um governo digno, homens honestos, pessoas que não sejam corruptas governando a nossa nação. Então ele usa esse termo aqui, deprecações, que enfatiza exatamente súplica aqui, né? Em favor de necessidade pessoal. Esse verbo aqui, ele deriva o substantivo da ideia de petição, né? De fazermos nossas petições nesse sentido. Ele vai usar o termo aqui também, além de deprecações, ele vai falar que devemos fazer deprecações e orações. Orações é o termo geral para as preces do povo de Deus. Então é um termo, né, que está relacionado às nossas preces em relação ao nosso Deus. As orações são sempre dirigidas a Deus com reverência ou adoração, né? Isso precisa ficar claro para a gente. Ele vai usar um outro termo aqui nessa passagem, irmãos, que além da deprecação e da oração, ele vai falar aqui também sobre intercessões. Façamos então, né, admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões. Sugere então o quê? Aproximar-se com confiança, com livre acesso a Deus. É isso que significa essa questão de intercedermos, nos aproximarmos do Senhor, confiando no nosso Deus, né? E é isso que significa esse termo. Mas ele vai falar também das ações de graças. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então ele usa também aqui essa expressão, nessa passagem, ações de graças, que são uma atitude de gratidão, né? Ou o ato de louvar a Deus pelo que ele tem feito por nós. Cada um desses aspectos aqui da oração deve estar presente na vida de uma igreja. Todos esses aspectos aqui, né? É a gente entender a nossa necessidade, a gente pedir a Deus, suplicar a Deus, agradecer, nos aproximarmos de Deus, confiante de que Ele está nos ouvindo, né? E sermos gratos a Ele por toda a sua ação, né? É interessante que ele fala que nós devemos fazer isso nas nossas orações, agir dessa forma aqui por todos os homens, né? Por todos os homens aqui é o primeiro objetivo da oração nessa passagem. Todos os homens, né? Todos os homens que estão aqui em eminência, que estão na posição elevada, que governam, que lideram, né? Essa expressão genérica, ela é usada para homens e mulheres indiferentemente, né? Não sendo restrita aos cristãos, mas abrangendo não cristãos, inclusive, meus irmãos, como eu já falei, os reis, os líderes, os governantes, todos os que estão em eminência, em destaque, né? Homens que governam. E a gente tem que fazer isso porque ele vai usar um termo aqui para que a gente tenha uma vida quieta, uma vida tranquila, né? Vida quieta aqui e sossegada refere-se a uma atitude, uma situação interior aprausível. A ideia de orar pelos reis ou pelas autoridades, ela tem uma ênfase dupla. E a gente precisa entender isso. Quando nós somos exortados a orarmos aqui pelos líderes, pelos governos, nós estamos sendo aqui incentivados a fazermos isso por dois sentidos, por dois motivos, né? Primeiro, é uma forma específica de orar por todos os homens, porque as ações dos governantes afetam a sociedade como um todo. Então, toda e qualquer ação dos nossos governantes, dos nossos líderes, dos políticos, daqueles que estão em eminência, tudo isso, tudo aquilo que eles fizerem vai afetar diretamente ao povo, vai afetar diretamente aos cristãos, aos não cristãos. Então, nós temos que orar por esses homens, por todos os homens, mas orarmos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, porque independente do tipo de ação que eles tiverem, da conduta que eles tiverem, isso irá nos afetar, isso irá nos atingir, e nós precisamos pensar nisso. Segundo, faz com que os cristãos se lembrem de que Deus é o grande soberano acima de todo o governante. Então, quando se fala aqui em orar, né, por esses homens, orar pelos reis e pelas autoridades, tem essa ênfase dupla aqui, esse duplo sentido que nós precisamos entender.
Primeiro, as ações governamentais dos líderes, dos reis, dos homens que governam, que lideram, irão afetar a nossa vida. E segundo, temos que orar por eles no conhecimento e na sabedoria, né? De entendermos e nos lembrarmos de que o nosso Deus, ele está acima de todo e qualquer homem, de todo e qualquer governo, e ele tem poder para fazer tudo muito mais além do que nós podemos pensar ou imaginar, meus irmãos. E hoje, mais do que nunca, se você parar, eu sei que talvez muitos aqui vão alegar ou dizer, pastor, eu não aguento ouvir falar em política, eu nem perco o meu tempo, para ouvir falar em política, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Nós não podemos ficar alienados em relação àquilo que está acontecendo em nossa nação. Nós temos que, no mínimo, nos atentarmos para aquilo que vem acontecendo para que a gente possa tomar uma decisão. Nós somos seres racionais, nós somos pessoas que pensamos, né? Temos a capacidade de pensar pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós não podemos ser enganados, nós não podemos ser iludidos com falsas promessas, com engano, com mentira, com corrupções maquiadas que tentam se mostrar como algo bom e que no final de tudo só quer nos arrastar para sermos massa de manobra diante de homens que estão aí governando e acabando com a nossa nação. Então, eu não digo para você se envolver diretamente com política, com nada dessas coisas, realmente isso é cansativo, isso, sabe? Os homens entram lá e se corrompem, e aí entra exatamente o motivo de precisar orarmos. A necessidade de nós orarmos. Está acontecendo muita coisa, meu querido, minha querida, na nossa nação, no nosso país, em relação aos governantes, aqueles que detêm o poder, a autoridade para governar e liderar a nossa nação. E nós estamos como massa de manobra no meio desse povo, precisando da direção de Deus, precisando do amparo de Deus, porque só Deus pode nos livrar de tudo que tem sido feito. E você não pode ficar alienado, você não pode querer simplesmente dizer que não quer saber disso e sequer orar pela situação em que seu país se encontra. Como que você vai orar por uma situação em que você não sabe o que está acontecendo? Então, precisamos estar atentos àquilo que tem acontecido diante dos nossos olhos por parte das autoridades constituídas, né? E sabermos discernir e clamarmos a Deus, levarmos a Deus as nossas questões, as nossas petições, para que a gente tenha uma vida de paz, para que a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente tenha uma vida segundo a vontade de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Precisamos fazer isso, porque independentemente de quem quer que seja o rei, né, é óbvio que a atuação de Deus, Deus vai achar uma forma, não vou dizer mais fácil, porque para Deus não há nada difícil, mas Deus vai governar com mais alegria o coração de um rei, de um homem, de um líder que coloca a vida no altar dele. Todavia, também aqueles homens que se oporem a nosso Deus, eles vão se deparar com o poder e com a glória de Deus e, independente, vão fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Sabe por que eu estou falando isso para você? E falo isso com segurança, pautada na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, no Provérbios, meus irmãos, aqui em Provérbios capítulo 21, Provérbios 21:1, diz assim: como rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Eu vou ler novamente para você. Olha só o que diz Provérbios 21:1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Então o coração do rei é como ribeiros de água, é como rio na mão do Senhor, e será inclinado, sabe para onde? Para onde o nosso Deus quiser inclinar, meus irmãos, e nós precisamos entender isso, né? Nós podemos até olhar para um rio e pensar que ele não segue nenhum padrão. Nós podemos olhar para os ribeiros de água dos rios e pensar que simplesmente eles correm à mercê ali do seu destino próprio, sem ter nenhum padrão. Porém, a água, nós precisamos entender que a água desse rio, ela obedece sim um padrão, ela segue sim as ordens, a determinação e a ordem divina, a determinação do Senhor. Os rios correm exatamente para onde Deus quer que eles corram, e irão desembocar exatamente onde Deus quer que ele desemboque e preparou para que esse rio desemboque, meus irmãos.
porque a vontade de Deus é soberana. E quando a gente vai aqui para Provérbios, capítulo 21, né, a gente chega aqui nessa passagem de Provérbios 21, 1, nós estamos aqui lendo e vendo biblicamente que como ribeiros de água, assim o coração do rei é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer inclina. Então, independente se nós temos homens corruptos, líderes corruptos, homens que estão querendo acabar com a nossa nação, trabalhando para levar cada vez mais desgraça, mentira, desviar verbas públicas, opressão sobre a vida do povo, impondo determinações absurdas, como nós temos visto, fique mais atento, olha o que está acontecendo à sua volta em termos políticos, porque nós fomos enganados durante muitos anos, meus irmãos, precisamos estar atentos às coisas que estão acontecendo. Para quê? Para orar, não é para entrar em guerra, não é para protestarmos com arma, apesar de muitas vezes dar vontade, sim, nós não podemos aqui ser hipócritas, a gente vê tanta coisa ruim que às vezes dá vontade de nós fazermos justiças com a própria mão porque nós somos carnais, mas temos que pedir a Deus para que Ele sim faça justiça por nós, que Ele sim venha interceder com o teu poder e com a sua glória sobre a vida dos homens, sobre o coração dos reis, independente se esses reis são bons ou não, Deus é soberano e o curso do rio vai correr segundo a vontade de Deus e desembocar aonde Deus quer, como diz Provérbio, que o coração do rei na mão do Senhor é como um rio que irá desembocar segundo a vontade do Senhor, aonde Deus pretende que desemboque. Então, irmãos, cabe a nós, cabe a você, igreja do Senhor, você que me ouve, os servos do Senhor, orarmos incessantemente, clamarmos a Deus o tempo todo, meus irmãos. O texto de Timóteo aqui, ele é muito claro. O apóstolo Paulo fala de uma forma muito clara ao coração da igreja, ao coração de Timóteo, ao nosso coração. Olha o que ele está dizendo: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E o versículo 3, o último versículo que nós lemos, perdão, queridos, o último versículo que nós lemos diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então você, igreja do Senhor, nós precisamos fazer aquilo que é aceitável, aquilo que é desejável por Deus. Muitas coisas ruins estão acontecendo em nossa nação, mundo afora, por causa de homens corruptos, maus governantes, e nós estamos aí à mercê de tudo isso, e todas as decisões que esses homens, mulheres tomarem irão nos influenciar, irão influenciar diretamente a sua vida, a vida dos seus filhos, a igreja do Senhor. Então, queridos, oremos a todo tempo, em todo momento, pelos nossos líderes, pelos governantes, por homens que estão lá governando a nossa nação. Ore, clame a Deus, suplique a Deus, coloque a tua vida no altar do Senhor, coloque teu joelho no chão e clame pelo teu país, clame pela nossa nação. Há aí, né, uma situação de um risco iminente de passarmos por coisas muito difíceis em nosso país, e nós precisamos clamar a Deus para que Ele levante homens e mulheres segundo o seu coração, para que essas pessoas governem com sabedoria vinda do Senhor, para que essas pessoas governem com autoridade vinda de Deus, para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida pacífica e possamos cumprir os desígnios do Senhor da forma em que Ele determinou que nós cumpríssemos. Então esse é o nosso papel, irmãos, orarmos. Hoje eu vim aqui falar com você sobre isso, a oração pela liderança, a oração pelos governantes, nossos presidentes, senadores, governadores, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, enfim, precisamos orar pelos nossos líderes e precisamos fazer isso com muito temor a Deus e com muita persistência, para que a gente viva num país onde haja tranquilidade e paz para seguirmos a nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça sobre graça e que tenha misericórdia dos nossos líderes, homens que estão querendo verdadeiramente que esse país vá para frente, que as coisas aconteçam segundo os padrões bíblicos, né? Homens voltados para a palavra do Senhor, e que Deus levante esses homens, porque muitos contrários a tudo isso têm sido levantados sobre a nossa nação,
e se isso seguir acontecendo, certamente todos nós pagaremos um alto preço. Então vamos orar, vamos pedir a Deus pela nossa nação e pelos líderes do nosso país. Vamos orar nesse momento? Quero convidar você a fechar os seus olhos e orarmos juntos pela nossa nação, pelos líderes, pela nossa vida e por todos os homens, como nos orienta a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, nós nos prostramos ante a Tua soberania, Senhor, e queremos, ó Deus, primeiramente pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas e as nossas dívidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Nós queremos, ó Deus, engrandecer o Teu santo nome, louvar, bendizer aquele que está acima de tudo e de todos. Tu és grandioso, Tu és soberano, Senhor, para fazer tudo muito mais além, abundantemente além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Uno-me, Senhor, nesse momento, com alguns irmãos, não sei quantos estão, de fato, prostrados diante do Senhor, ouvindo essa mensagem, orando. Mas independente, Deus, eu me uno com aqueles que estão fazendo isso nesse momento. E se não houver ninguém, não sei, Senhor, eu me uno, Senhor, aos santos anjos dos céus e clamo, Senhor, e peço também ao Teu Espírito, me prostro diante do Senhor, clamando ao Espírito Santo do Senhor, que interceda por nós, que suplique por nós, pela nossa nação, Senhor, pelo nosso país. Senhor, faz dessa nação uma nação santa, faz dessa nação, meu Pai, uma nação, em primeiro lugar, salva para a glória do Teu nome, onde homens e mulheres venham ter um pleno conhecimento da Tua vontade, Senhor. Deus bondoso e glorioso, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Pai, não permita que homens corruptos, indignos, Senhor, homens malignos, detratores, avarentos, presunçosos, ó Pai, cheios de autoridades, ó Pai, constituídas por eles mesmos, ó Deus, e também, ó Deus, cheios de leis, ó Deus, que foram criadas para proteger a corrupção, a mentira, o engano, Senhor, na nossa nação. Tudo isso caia por terra diante do Teu poder. Tu és o Deus que inclina o coração do rei a se submeter, ó Deus, à Tua santa e soberana vontade, porque, Pai, nada e nem ninguém pode se opor à Tua vontade. Por isso, Senhor, eu me prostro, eu dobro-me diante do Senhor, ó Deus, olhando para a Tua palavra e meditando nessa palavra, onde somos movidos, Senhor, onde somos induzidos a orarmos, somos exortados a clamarmos, ó Deus, por todos os homens, mas pelos reis, pelos líderes, por aqueles que estão em eminência, que governam a nossa nação. Liberta o nosso país da mentira, Senhor. Liberta o nosso país da corrupção diabólica, Senhor. Tem misericórdia. Guarda, Senhor, o nosso presidente, um homem que foi eleito dignamente, Senhor, pela vontade da maioria do povo. E, Senhor, estão atentando contra a vida desse homem, que até então, Senhor, não conseguiram provar nenhuma corrupção vindo por parte do nosso presidente. Eu falo nosso porque foi o presidente que eu entendo que o Senhor com certeza permitiu tomar conta, Pai, dessa nação. Sei que não é Deus e nunca será o Salvador, Deus, dos homens. Jamais será aquele que trará paz sobre os nossos corações. No entanto, nós oramos ao Senhor, que pode trazer a paz, para que o Senhor trabalhe na vida desse presidente e na vida dos homens que estão constituídos como autoridade, para que essa paz chegue até nós, trazida pelo Senhor, pela vida desses homens. Porque muitos homens corruptos, indignos, ó Pai, avarentos, malignos, estão tentando, ó Deus, calar, acabar, ó Deus, com o nosso país, destruir, ó Deus, com leis abomináveis, ó Pai, onde contrariam a Tua palavra, onde, Senhor, investem pesado, Senhor, para tirar todo o nosso direito, ó Deus, de anunciarmos a Tua vontade. Que o Senhor se levante com poder e glória sobre essa nação, guardando as nossas vidas. Porque, Senhor, o que será da vida daqueles que estão nascendo hoje? O que será da vida da juventude, dos nossos filhos, ó Pai, das crianças, dos jovens, dos adolescentes? Que o povo, que a Tua igreja, que nós, ó Deus, venhamos a pensar nisso. Talvez muitos de nós não estamos preocupados com o futuro do Brasil, porque talvez já estamos vendo, ó Deus, vivendo uma perspectiva de vida de final de tempo para nós. Mas, Senhor, e os filhos, os netos, Senhor, as crianças recém-nascidas, o que será dessas crianças nessa nação se esses poderes malignos, mentirosos, enganosos e corruptos se assentarem no governo do nosso país?
pregando, ensinando e trazendo ideologias diabólicas, Senhor, sobre a nossa nação. Ah, Deus, lembra-te de nós. Lembra-te, Senhor, que somos pó e totalmente dependentes da tua graça. Guarda o nosso país, guarda a nossa nação, guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Olha para os líderes, ó Deus, dessa nação. Levante homens segundo a tua vontade, o teu coração, para que, Senhor, venham criar e fazer com que faça valer as leis, ó Deus, com base na tua palavra. Porque as leis dos homens são falhas, mentirosas, enganosas e corrompidas. E nós pagamos um alto preço por causa de tudo isso. Livra-nos da corrupção. Livra-nos, ó Pai, de homens malignos que estão assentados no Supremo, no Senado, na Câmara, em todos os governos da nossa nação. Seja removido todo homem corrupto. E que o Senhor, pelo teu poder e a tua glória, levante homens segundo o teu coração, Deus, para o louvor do teu nome e para o nosso benefício. Abençoe a tua igreja. Abençoe o teu povo, abençoe cada casa que está nesse momento comigo orando, clamando ao Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, invada essas vidas. Invada essas casas, ó Pai, trazendo paz, alegria e principalmente a santa presença do Senhor sobre eles. E suprindo, ó Deus, as necessidades desses lares. Obrigado por tudo, meu Deus. É no teu santo nome que nós oramos, ó Deus, com gratidão em nossos corações. E com muita alegria por saber que o Senhor é o Deus da nossa vida. É no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe e orem sempre. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Forte abraço a todos.